A parte de inibidores, então, vai ficar fora, e a parte de modificação de processo, isso era muito importante, mas tudo bem. Depois eu faço uma pincelada aí. Vamos lá. Professora, eu só tô arrumando a apresentação aqui no computador, tá? Tá, aí você já abre ela, coloca no modo de apresentação, e aí Sim, você sim, compartilha. Você sabe como é sim, que sim, compartilha, né? sim, sim. Tá ok. Então, nós temos 4 alunos aqui, né? Esse. Já desci. Lucas Henrique, Murilo, Raimundo, já desci. Felipe, né? Felipe não tá. Felipe, tudo bem, Felipe? 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 Consegue me ouvir, Felipe? Você tá sozinho, Felipe? Tem alguém com você na apresentação? Ou você tá dupla de um só? Tá. Ok. É só a apresentação? Vocês estão conseguindo ver Ainda alguma não. coisa? Não. Sua apresentação para amanhã, viu, Felipe? Tá certo, né? Combinado para amanhã? Pra gente fechar? Você tem que compartilhar, ó, tá um quadradinho com uma setinha, compartilhar tela. Certo, Murilo? Sim, sim, sim. É, Compartilhar tela. comigo. Deixa eu ver aqui. Não encontrou um quadradinho? Ao lado do sair, tem um quadradinho branquinho com a setinha para cima, assim, ó. Você vai clicar nele e vai aparecer lá tela. Não é janela, é tela. Normalmente a E janela dá problema. apareceu aí? Ainda não. Deixa eu ver aqui. Para mim, não. Ixi. É porque eu Colo... tô pelo computador aqui. O computador não dá problema, não. O maior problema é no celular. Quem tá com o computador E aí do. aí, agora? Não. Uai. Vamos ver. Cadê? Ui. Você encontrou lá o quadradinho, compartilhar tela? Sim, sim, abrir bandeja de compartilhamento, não é? E aí você vai colocar tela. Sim, sim. Mas aqui parecendo que já foi compartilhado, ó. Calma aí. Então, faz o seguinte: você desconecta agora está aparecendo. Agora apareceu a sua. Só que apareceu, você está com a sua Aqui, ó. câmera. Só apareceu. Aqui já tá aqui, ó. Parar de partilhar, entendeu? Mas já tá compartilhando. Então, melhor então, Murilo.
sai do Teams e entra novamente. Sim. Raimundo não está aí, né? Raimundo. Lucas Henrique, não tem como você projetar? Posso tentar projetar, professora. Você está com o celular ou com... Eu estou com um tablet. Isso, então vamos lá. Vou colocar você como apresentador. Vamos ver se você consegue. Tá bom. Murilo, vamos ver se o seu colega aí, o Lucas, consegue projetar. Sim, tranquilo. Vamos ver se a sua internet que tá. Que exige muito, né? A projeção. Colocou? Ainda não, Lucas. Você foi lá naquele quadradinho do lado direito. Só um minuto. Vê aí, agora sim, entrou. Agora você vai ter que colocar a sua tela cheia aí, né? Que está aparecendo. Você tem que colocar um modo de apresentação e, na verdade, virar seu tablet. E aí, agora projetar a sua apresentação. Está aparecendo a sua tela, só não está a apresentação. Ela está aí? Minha, tá sim. Mas ela está aberta no tablet? Gente, Tá. eu acho que... Murilo? Tá me ouvindo, Murilo? Oi. Ah. Já desci? Aí, apareceu agora, apareceu. Aqui apareceu também. Ei, mas agora fechou de novo. Tinha aparecido aí, Lucas, aí fechou? Apareceu, acho que uma outra apresentação, vírgulas e números. Você tem que colocar a sua apresentação primeiro e depois você projeta, abre aí, compartilha, que ela já vai aparecer direto. Apareceu alguma coisa aí, professor, agora? Mas agora apareceu, mas quem é que está apresentando? É o Lucas ou o Murilo? É eu aqui agora, tá? Agora é Fui o Murilo. testar aqui. Agora deu certo. Então vamos lá. Puxa, não tá fácil não, né? Vocês imaginam dar aula, hein? Professor, Meu hein? Deus do céu. Já Não, relaxa, imaginaram? professora, que vai dar certo. Hein? Já imaginou, professor, que vida dura? Nossa senhora, meu Deus do céu. Bom, Murilo. tá Oi. aparecendo. Pode falar, Lucas. Como ele já está apresentando, eu posso enviar o meu para ele e na minha hora ele coloca, fica mais fácil, pode ser? Pode, mas vocês não estão com todas as apresentações em um único arquivo, não? Não, a gente separou. Ixi, então vai dar problema. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Na verdade, assim, o Murilo, ela está aparecendo na tela, mas está aparecendo pequenininha para vocês também? Jardeci, Felipe, Matheus, Rafael? Para mim tá normal, professor. Tá aparecendo normal. Tá normal? Então deixa. Não mexe não, tá assim, tá bom. É melhor do que nada. Vamos lá, então. Então, assim, agora quem vai apresentar é o Murilo. É isso? Isso. Tá.
Então, aí eu vou fechar meu microfone aqui, e aí depois, na hora que for alguém for, ou outro colega for falar, vocês se identificam. Jardeci, está funcionando o seu microfone? Positivo. Consegue me ouvir, professora? Consigo te ouvir sim. Tá ok. O único que está faltando aí é o Raimundo. O Raimundo não apareceu. Professor, cheguei, não? Ah, ué, Raimundo, cadê? Não estava aqui não. Agora Ah, não? apareceu. Não, deixa eu ver É aqui o porque que eu aconteceu. tava tentando entrar aqui no Teams. Ah, tá bom. Então Tá me tá certo. ouvindo? Tô te ouvindo. Tá ok, então. Maravilha. Então tá. Todos vocês estão com um arquivo separado, só para a gente identificar isso. Sim. Então, Murilo, eles vão passando os arquivos aí para você enquanto você está apresentando, que aí depois você vai projetando deles. Pode ser? Beleza. Beleza. Então, eu vou Sim, fechar meu sim. microfone aqui e vamos começar. Boa apresentação para vocês. Obrigado, obrigado. Olá, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou apresentar sobre a corrosão, né? E a corrosão fazendo revestimentos de preparo e de superfície. Porque às vezes tem aquelas superfícies que sempre fica corroída e a gente precisa ter sempre um certo cuidado nessas superfícies. Tá, mas como é que você como que a gente realiza a preparação de uma superfície toda corrosiva? Primeiramente, a gente tem que analisar a superfície e a preparação correta dessa superfície. Entretanto, ao analisar, aplicamos aos métodos de limpeza apropriados a cada tipo de corrosão. Os métodos vamos aprender logo mais, pois temos que analisar a agressividade do ambiente e a expectativa de vida útil, pois isso selecionamos o método correto para aplicar na superfície, com o objetivo de trazer o melhor resultado. Como vocês podem ver, a preparação correta ela prolonga a vida útil da superfície, e pintura, realizar uma boa limpeza na superfície e etc. Tá, agora, eu não sei se todos sabem, mas eu vou dar só uma introduçãozinha básica como é que ocorre essa corrosão, né? Todos nós sabemos que ela ocorre de forma natural e esses metais apresentam uma condição termodinâmica e tendem a mudar para uma condição estável pela a formação de óxido, hidróxido, sais e etc. É, assim, então, como que a gente faz para a gente combater essas corrosão, né? Elas, elas através, lógico, de limpezas, né? Com o objetivo principal de remover impurezas, realizar uma aderência adequada à superfície e promover um adequado revestimento sobre a superfície. Agora, a gente vai aprender os tipos de limpeza e as formas de aplicação que a gente usa para cada tipo de superfície corrosiva. Essa aqui, por exemplo, é uma impureza oleosa, né? Que é feita por óleos minerais, graxas e óleo de laminação. E tem essa aqui, são as semissólidas, que são difíceis de remoção e causa problemas de aderências. Como vocês podem ver, é, o tanto que essa corrosão ela é forte, ó.
Essa é uma superfície muito difícil de se tratar. Logo a gente veremos como a gente faz para corrigir essa superfície. E temos as sólidas. As sólidas são só essas massas de polimento, cloretos, sulfatos e carbonatos. Como você pode ver, ela apresenta uma cor assim, meio que amarelada, porque, como vocês podem ver, eu tinha falado lá no início, isso depende do, é, do ambiente que essa corrosão ela se encontra. Eu voltei aqui. E temos o óxido, que são essas cripas de laminação, esse forjamento e o tratamento térmico. É, após, temos que visualizar o modelo de corrosão que está na superfície. Para realizar o procedimento, temos a corrosão química, que atua sobre o determinado material e usa o solvente para quebrar essas moléculas de polímeros para degradá-los. Nesse caso, não corre transferência de elétrons. Temos a eletroquímica, que é um modelo de corrosão mais persistente nas indústrias, porque acontece quando o metal entra em contato direto com o meio corrosivo. Temos a corrosão eletrolítica, né? E quando que é uma aplicação, ela acontece por meios naturais, porque ela é aplicação de corrente elétrica no sistema. Isso, isso ocorre pois o equipamento às vezes não tem contato com o isolamento terra e tal, né? E para que finalizar, temos o modelo uniforme, que aparece em pontos específicos, com todas as variações no diâmetro e profundidade. Agora, vamos estar os meios de remoção, né, para gente começar a te tratar dessa superfície. Para cada superfície tem um jeito de você remover, dependendo da superfície. Aqui temos a, um jeito manual e o jeito você usando a máquina. Mas hoje em dia, as indústrias, elas se adaptam para o uso manual, pois é algo mais assim, como é que fala? É econômico, assim. E no início, vamos começar pelo lixamento. Temos o lixamento manual, que é a máquina, quer dizer que você usa na mão. E tem o lixamento você usa na máquina, que você coloca a superfície ali embaixo ali, aqui da máquina, e a máquina já vai fazendo o seu trabalho certinho. E tem o jateamento, que são usados a areia, né? Granalha de ferro e carbeto de silício, e são feitas em peças que serão aplicadas tintas e aquelas tintas que são anticorrosivas. Como vocês podem ver, vocês estão vendo o vídeo aí? Como é que funciona o processo? Não, Murilo, o vídeo não rodou, não. O vídeo não rodou, não? Não, E agora? também não. Rodou aí, pessoal?
Ele só aparece a imagem, né? Mas não está A rodando. imagem? A imagem sim. Mas não tá, o vídeo não está funcionando, não. A projeção do vídeo. É só clicar no play aí que roda, tá? Pra mim apareceu aqui, eu cliquei e tá rodando. Tá rodando aí? E se der um playzinho aí, ele roda. E agora foi? Mas para mim não. Tenta aí, professor, dar um play aí, né, nesse local aí. Agora foi. Agora foi? Foi. Aí sim. E isso aí, como que vocês podem ver, é um meio de método de remoção. Isso aqui é usado muito, sabe? Porque é algo muito eficiente. Deixa eu ver aqui se tem mais um aqui. Deixa eu ver aqui. Agora temos o método chamado vibração, que é usado em peças muito pequenas, onde o abrasivo é colocado juntamente numa máquina acoplada ao vibrador, causando a limpeza da peça. Como vocês podem ver, é uma maquinária muito grande. E tem a parte de se limpar através do solventes, que a professora acho que já falou, se não me engano, já falou que é na nossa aula, que essa função, que esse meio de limpeza ele remove as graxas da superfície. E como vocês podem ver, solventes é um meio de limpeza químico, né? Como vocês podem ver, o rapaz aí, ele tá usando as luvas, né? Tudo certinho. E esse elemento químico usam tri, triclore, tricloroetileno ou per, perclore, percloroetileno, né? E tem o meio de limpeza que é usado por emulsão, que é o contato do óleo com o detergente. Parecem estar dissolvidas na água e é um método que facilita a remoção do óleo e das graxas. E tem outro método que é o desengraxamento alcalino simples, que é remover os filmes e agregados, faz uma ação de limpeza. A limpeza é realizada por meio de uma ação mecânica, né? Pelo ar comprimido. E a uma alta concentração de temperatura para realizar uma limpeza completa. E, e agora eu vou começar o tratamento da superfície usando a tinta. Eu só vou dar só uma explicaçãozinha bem introdutória, pois o meu colega Lucas Henrique ele vai apresentar de uma maneira mais aprofundada sobre esse assunto. Sobre as tintas. Ela é importante para se preparar a superfície, pois ela protege contra a corrosão e ela é usada como isolante de água e gás e ela forma uma película protetora. E, e sendo assim, cada tinta tem sua função. É, agora Agora vai ser a preparação da superfície. Após você fazer todo esse processo, você vai preparar a superfície corretamente. Aqui, ó, a preparação usando recobrimento metálico através da galvanização, que é a aplicação de uma camada de metal contra a corrosão, uma eletrodisposição de ionização, onde as peças são mergulhadas a vários banhos e camadas, e o metal gruda muito rápido na peça, que está ligada a um polo negativo.
né? E tem esse outro método de galvanização por eletrodeposição, que é um banho de zinco e possui uma boa proteção contra a corrosão. São misturadas zinco e cianeto, realizando o processo de zicagem eletrolítica. Uma palavra muito bonita, eletrolítica, que a gente já ouviu falar aqui nas nossas aulas. E tem um método de galvanização, que é uma placa de ferro ligada a um polo negativo imersa a uma solução positiva de zinco, né? Aí a peça fica esse estado aqui, ó. Muito bacana. Agora vamos fazer as observações. A eletricidade desempenha um papel fundamental no processo. A escolha da amperagem depende que tamanho da peça. Porque, tipo assim, porque tem peças que são mais grandes e tal. Aí precisa de uma voltagem maior. É, tipo de banho. E a maioria utiliza do zinco com o cianeto. E, e usa 2 amperes por decímetro quadrado da área da peça. Após a pessoa realizar esses banhos, a gente usa a cromatização, que recebe uma proteção que se chama cromatização, que ela recobre o metal com outro metal, né? No caso, usando zinco. Recebe uma cromatização e são mergulhados com a solução de cromato. Aí depois desse processo, a gente vê o controle de qualidade, que é o primeiro contato feito manualmente com a lupa. Mas o controle de qualidade começa desde a escolha da matéria-prima. Tá, mas como que você sabe se a peça tem qualidade, a superfície ela tem essa qualidade toda? Isso depende do seu, do seu ambiente, né? E porque cada ambiente tem um tratamento específico. E, exemplo, vamos dar exemplo. Ela fica. É, a peça fica que é alto mar, aí precisa de uma proteção contra a água. E a peça, ela tem que se adaptar ao ambiente em que ela vai funcionar. Igual, por exemplo, vemos aqui ao lado aqui, ó, um mergulhador fazendo que tratamento de uma peça que é abaixo da água. E tem que tratar porque tem que fazer esse tratamento de acordo com onde que a peça tá. Aí, como vocês podem ver, ela se encontra em alto mar, contato com a água. Agora, a avaliação do pré-tratamento, avaliação de a peça, avaliação do processo de um polímetro através do rigosímetro, que mede a rugosidade da peça. E depois disso, avaliação do desengraxamento através da água. A água não passa pela peça e é um sinal que ela está oleosa, que é o metal galvânico. Aí no final temos o produto final, que é testar se o produto deteriorou mais rápido, se a superfície ela correu mais rápido e o que poderia ter acontecido. E analisar se a peça pode descansar. E se houver algum problema, analisar o que aconteceu na falha de produção, porque claramente se ocorreu um erro, então ocorreu uma falha na parte da produção da peça.
E eu vou dar um encerramento aqui, né? Diante desse trabalho, a gente viu a importância, a extrema importância e indispensável do processo de retardado e proteção dos objetos, que resulta em uma ótima qualidade do produto final. E é isso. Murilo, antes de você retirar, seus colegas já te encaminharam aí? Qual que é o Sim. próximo que vai apresentar? Ixi, eu já não sei. Pode ser, eu já entendi. Porque, na verdade, assim, vamos voltar lá um pouquinho, Murilo, para a gente entender a lógica, né, qual que é a proposta aqui. Você está trabalhando, então, com o capítulo 21 e 22, confere? Isso. Qual que é a proposta do capítulo 21 e 22, que a gente entra num outro, né, procedimento, que até então a gente estava naquele caminhar no sentido de identificar os mecanismos de corrosão, saber o que é mecanismo de corrosão. Sim, sim. Como eles, então, né, que são 3 os mecanismos de corrosão, que é o mecanismo eletroquímico, né, o mecanismo químico e o mecanismo eletrolítico, que aí foi discutido lá nos capítulos, né, iniciais com relação aos conceitos que era pilha, que nada mais é do que o mecanismo eletroquímico, né, e aí a gente discutiu os diversos tipos de pilha. Nós discutimos a questão da possibilidades, né, a morfologia dessa corrosão, as diferentes formas que isso possa acontecer. E agora a gente entra, né, aí discutimos as questões da heterogeneidade, da temperatura, da solicitação mecânica, que envolve a questão de heterogeneidade, e que propicia a geração de uma pilha, ou seja, um mecanismo eletroquímico, né? Também pode ter um mecanismo eletrolítico, que é aquela questão de uma DDP, uma geração de uma DDP, ou seja, eu tenho uma diferença de potencial, tenho os 2 eletrodos e eu tenho uma diferença de potencial. As características desses eletrodos podem ser idênticas ou diferentes. Isso depende das condições, né, do meio a qual eles estão imersos e da heterogeneidade. Sim, correto. Agora, nós tínhamos o seminário aí do nosso amigo Edivaldo, que era extremamente importante, porque ele falaria dos inibidores e da modificação de processo. A modificação de processo, ela inclui desde eu pensar uma nova composição química para o material, isso vem sendo desenvolvido na área de vocês, né? Vocês estão aí na engenharia, controle e automação, eu tenho que pensar em novos materiais, cada vez com uma maior vida útil. Isso chama modificação de processo. Eu alterar a constituição química de uma liga metálica, por exemplo. Né? Por exemplo, o ferro, o aço inoxidável, que a palavra inoxidável não está tão, né, fazendo juízo ao nome, nós já sabemos que sofre oxidação, um desenvolvimento de um processo, né? A criação de um novo material, é uma liga metálica, que ali são colocados carbono, são colocados, né? Tem o ferro, tem o níquel, tem o crômio, e nós vimos que esse teor, né, essa concentração desses elementos, né, determinadas temperaturas, determinadas solicitações mecânicas, ela vai dar uma maior durabilidade ao material. Sim. Os inibidores, né, que não veio, nosso colega não veio falando, eu vou falar bem rápido. Os inibidores, nós temos aí uma diversidade de inibidores. Qual que é a função deles? Né? O próprio nome está dizendo, inibir o processo de corrosão. Não é zerar o processo de corrosão, mas retardar. De que forma? A gente tem os inibidores que nós chamamos, né, de iônicos, temos inibidores, né, catiônicos, vamos dizer, inibidores, né, na área anódica, então inibidor anódico, inibidor catódico, né, e inibidores de adsorção. Como que é isso, professor? Ou eu vou formar, né, no caso dos inibidores anódicos, um produto, vou começar a reação. Aonde que ocorre a corrosão, pessoal? Aonde que está ocorrendo a corrosão num processo eletroquímico? Eu estou só fazendo um fechamento aqui, depois a gente volta aí. No processo eletroquímico, onde ocorre a corrosão?
Júlia, responde para nós, por favor, Júlia. Onde ocorre a corrosão quando eu tenho um mecanismo eletroquímico? Josiane, onde ocorre a corrosão quando eu tenho um mecanismo eletroquímico? É na área anódica ou na área catódica? Anódica, professor. Na área anódica. Então, né, o inibidor anódico é quando eu coloco uma determinada substância que vai reagir com esse produto da corrosão, certo? E vai proteger o ânodo. Vai formar uma película lá no ânodo. Então, é um inibidor anódico. Aí, como é que é o inibidor catódico? O inibidor catódico é uma substância que eu vou colocar e que ela vai revestir o meu cátodo. Vai formar uma película de revestimento lá no cátodo. Só que não aconteceu corrosão, porque no cátodo acontece corrosão, Jaireci? Não, não acontece corrosão. Certo? Ele é o meu agente oxidante. Então, qual que é a eficiência? O inibidor anódico é mais eficiente que o catódico? Não. O catódico é mais eficiente, porque eu vou proteger antes do início da corrosão. Já no anódico, eu vou proteger após o início da corrosão. Certo? E no inibidor de adsorção, eu vou estar protegendo tanto a área anódica quanto a área catódica. Então, assim, hoje, o mais recomendado, mais questão econômica, né, é o inibidor catódico. Ele tem uma garantia maior no sentido de custo-benefício. Então, eu tenho que associar as duas coisas. Então, são substâncias que eu vou colocar no meu material para que ela não dê início à corrosão. Então, eu chamo de inibidor catódico. Ele vai ali proteger o nosso cátodo de ser o agente oxidativo. Ou seja, ele que vai forçar o nosso ânodo. E o nosso ânodo vai ficar sem nenhum revestimento. Certo? Mas é o que tem maior garantia. Se eu protejo o cátodo, eu não tenho corrosão, porque eu não tenho uma transferência de elétrons. Tá? Bom, revestimentos. A primeira coisa que o Murilo trouxe é limpeza da superfície. Como é que eu vou passar uma película, uma tinta numa estrutura, se ela estiver com início de corrosão? Tem como eu passar a tinta em cima de uma estrutura metálica que está com corrosão? Não. Não, jamais. Né? Então, porque aí sim eu vou acelerar, inclusive, o processo de corrosão, a velocidade de corrosão, porque eu tenho aquelas diferentes heterogeneidades que foram discutidas, e essas diferentes rugosidade, né? De um lado eu tenho maior tipo de uma determinada substância química, de outra, então eu tenho ali a corrosão, né, eletroquímica por diferença de concentração, enfim, né, e isso vai gerar, então, um processo corrosivo com uma maior velocidade, né, eu posso ter uma despolarização, então, ou um rompimento de película em determinados pontos, que aí a passivação passa a ser um acelerador de corrosão, porque eu tenho um ponto ali localizado onde a minha área anódica é bem menor do que a minha área catódica. Então, tudo isso discutido nos seminários anteriores. Então, eu preciso limpar a superfície. Então, o primeiro capítulo que o Murilo trouxe é limpeza de superfície. Aí, Murilo, eu tenho diferentes mecanismos para fazer limpeza de superfície. Vamos lá, passa aí. Faz uma síntese deles para os colegas. Quais são as formas de limpeza de superfície? O que eu pesquisei são mais hábitos, é o lixamento. Então, eu vou lixar, vou remover essa camada que está poluída, né, de óxido, hidróxido, que você trouxe muito bem, dizendo que corrosão, né, é um processo inverso ao processo metalúrgico, na verdade, né, porque é um metal tentando retornar à sua forma mais estável. Por isso que o processo eletroquímico ele é espontâneo. O eletrolítico não é espontâneo. Né? Então, eu vou retirar essa camada. Né? Remover. Ela pode ser física, pode ser um processo físico, né? E aí tem vários mecanismos de processo físico, como você falou, jateamento, que você mostrou lá um videozinho. Mas eu posso ter processos químicos também. Opa! Mecanismo químico para remover aquela camada. Aí não tem transferência de elétrons. Eu vou mergulhar numa solução, né, num ácido, numa base, que vai remover, que vai solubilizar aquela camada de óxido, de hidróxido. Sim. Tá? Então, é a limpeza da superfície. Então, em qualquer momento, quando eu pensar em preparar uma superfície
para minimizar o processo corrosivo, o primeiro passo é limpar essa superfície. E aí estão esses mecanismos físicos ou químicos que eu tenho que fazer. Tá certo, pessoal? Bom, depois o Murilo traz aí, né, a parte de revestimentos metálicos. Vamos lá, Murilo. Então, esses são os mecanismos para remover essa camada que ocorreu com corrosão. É o preparo da superfície para depois eu vir com a condição de algo para minimizar o processo corrosivo. Bom, aí você falou, para revestimentos, eu tenho os revestimentos de tintas, né? Volta lá no revestimento de tintas, porque tem um capítulo aqui, né? Quem é que vai falar? É o Lucas, se não me Você engano. vai falar sobre tintas, né, Luca? Mas qual que é a função? A função de qualquer revestimento, pensa comigo. Para que eu faço um revestimento numa estrutura metálica? Qual é a função? Para ela proteger e para não ficar aquela parte. Isso é senso comum, né? Isso. Proteção, senso comum. Agora eu quero saber dentro do que nós estamos estudando de corrosão. Por que eu faço um revestimento em uma estrutura metálica? Qual é o objetivo em fazer um revestimento em uma estrutura metálica? Pode falar, Jadeci. É para que não possa ocorrer novas corrosão. Pois é, mas por que não vai ocorrer novas corrosões? Por que eu estou fazendo revestimento? Qual é o objetivo de fazer um revestimento? Júlia, Josiane, Jardeci, Felipe, Matheus, Lucas Henrique. Quase que eu chamei aqui a Ana Carla, que apareceu aqui para mim. Podem falar. Felipe, abre o microfone, porque eu estou com 2 telas abertas e eu não tenho como ver o que você está falando no seu chat. Por favor. Jardeci? Professora. Bom dia. Por que eu tenho que fazer um revestimento em uma superfície metálica? Qual é o objetivo? O objetivo é durabilidade do metal ou do material, do bem, e inibir, né, como você mesmo falou, inibir o processo de corrosão. De que forma que eu vou inibir o processo de corrosão? Fazendo um revestimento. Fazendo um revestimento ou por tinta, ou por... Mas por que eu vou inibir o processo de corrosão? Matheus. É para segurança? Exatamente. Mas eu quero saber como. Como que eu vou inibir esse processo? Eu sei que vai dar segurança, eu vou aumentar a durabilidade no meu metal. Isso é senso comum. Sim. Né? Isso nós já sabemos. Agora eu quero saber o motivo disso. Como isso funciona? Josiane? Matheus? Raimundo? Rafael? Me disseram aí numa turma aí que eu sou uma professora que deixa os alunos tudo intimidado. Eu fico chamando por nome. Rafael? Bom dia, Rafael. Você está bem? Pessoal, bom dia. Júlia, Matheus, Rafael, Raimundo, Josiane, Jardeci. Quando eu faço o revestimento em uma estrutura metálica, e no caso aí, em especial, o que o Murilo trouxe, esse revestimento dele, qual que era o seu revestimento, Murilo, que você estava trabalhando? Revestimento da superfície. Pois é, o revestimento da superfície, mas com que substância? Tem, se você falar as substâncias químicas? Você fez um revestimento da superfície. A gente pode fazer orgânico, pode fazer ele inorgânico, pode ser metálico, inorgânico.
Que Sim, tipo de sim. revestimento que você trabalhou? Com o método usando a galvanização, Pois é, então que tipo de revestimento é esse? que Vai tipo lá, assim, passa mais um slide para nós, por favor. que são vários banhos de. Deixa eu colocar o slide aqui. Que são vários banhos, né? Que saem de uma camada de metal Opa. Vários banhos com a camada de quê? de metal Metal. Então, que isso, tipo de revestimento você está trabalhando? para recobrir. Para recobrir o metal. Que tipo de revestimento você está usando para recobrir o metal? É tinta? É o zinco. Pois é, e o zinco é o quê? Zinco é um elemento químico. É um elemento, né? O zinco é outro metal, professor. É um outro metal. É revestimento metálico. Então, esta é uma das formas de fazer essa barreira. Revestindo com outro metal. Quais são as características importantes desse outro metal para eu revestir um metal? Precisa de mais um metal? Eu vou ter que deixar aqui e você vai ficar pensando, porque senão a gente não vai conseguir seguir, né? Ó, gente, é o seguinte, eu vou preparar uma superfície para ela receber uma substância que vai impedir, né? Então, eu preparo essa superfície, que eu vou ter uma outra substância que vai aderir a essa superfície, e a função dessa outra substância que vai aderir à superfície é impedir o fluxo de elétrons, para que eu não tenha uma corrosão eletroquímica ou eletrolítica, fazer a proteção da minha área anódica e da minha área catódica. Então, eu vou criar ali uma barreira protetora. Essa barreira protetora tem que ter algumas características importantes, né? No caso de revestimentos com camadas metálicas, aí ele trouxe a galvanização. Passa o próximo slide. Murilo. A eletrodeposição, que são os mecanismos utilizados, né? Para eu recobrir uma estrutura metálica com outro metal. Agora, isso tem que ter algumas características importantes, Murilo, porque senão não é possível fazer isso. Quais são as características necessárias desse novo metal que vai revestir o metal anterior, que foi feito o tratamento da superfície para fazer esse revestimento? Tem que ter. Quais são? Você vai pesquisar aí e depois você vai responder para nós daqui a pouquinho. Vamos passar, então, para o próximo colega. Então, a gente está num outro momento. Qual é o momento agora? Proteção. Então, primeiro, eu preparo a superfície e depois eu venho com as proteções. A primeira que foi colocada aqui é revestimento metálico. Então, eu vou revestir o metal com outro metal. Tem a zincagem, tem a galvanização, tem aí vem a cladização, aqui está no livro, ó, né? São vários os processos. Que ele trouxe a cromatização, revestimento por imersão a quente também. Exatamente. Então, eu quero que você sintetize para mim quais são as características necessárias desse metal que vai fazer o revestimento. Sim, certo? Sim. Ok, pessoal? Tá claro isso? Então, a ideia de eu fazer o revestimento é impedir o fluxo de elétrons, ou seja, impedir a formação de uma pilha. Então, tem que ter algumas características para eu impedir a formação dessa pilha. Quais são? Passando, então, né, o próximo revestimento é o revestimento não metálico, mas inorgânico. Então, agora foi discutido o revestimento metálico. Agora é o não metálico, com características inorgânicas. Professora, professora, eu fiquei de apresentar uma parte do revestimento metálico, do capítulo 22 também. Ah, tá. Então você ainda não terminou, não. Porque eu falei, ficou faltando, na verdade, que ele só... vários pontos aqui do revestimento metálico.
Tá, E então você falta vai muita falar? coisa ainda. Falta muita Ah, coisa ainda do então tá. revestimento metálico. Aí eu vou Você vai Vou terminar o apresentar. revestimento metálico. Então, ótimo, não E- respondi a pergunta, mas fiz a pergunta, então você vai responder, né? Qual a função de utilizar o revestimento metálico? E Certo. quais são as características desses metais que vão fazer o revestimento? E depois, então, você vai falar do revestimento então, metálico de forma mais completa e o não metálico inorgânico? Não, somente o metálico. O inorgânico será o Lucas. Tá, então, eu vou fechar meu microfone aqui, porque senão, às vezes, eu estou interferindo no seminário de vocês. Vocês me desculpem, eu achei que já tivesse terminado. Ah, Porque não, ele tudo bem. falou que, eu perguntei, você apresentou o capítulo 21 e 22? Ele disse que sim. Então, é por isso que eu voltei aqui. Então, vamos lá. Eu vou fechar o microfone aqui, Murilo. Pode projetar aí do seu colega agora, por favor. Tá bom, então. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Conseguindo, Murilo, mas não está aparecendo a apresentação. Faz da mesma forma. Coloca a primeira apresentação na sua tela, para depois você compartilhar. É porque eu tinha compartilhado, porque tinha uma função aqui do OneDrive. Ah, tá. Calma aí, cadê? Enquanto você projeta aí, Murilo, só vou tomar uma água, só um minutinho, tá? Certinho. Aí, Murilo, aí ficou bom. Só o ouro. Ok, já disse, pode dar início, por Isso. favor. Tá, só fechando aqui. Tudo bem. Então, sabendo que as reações de oxidação e redução são reações químicas que cedem ou recebem elétrons, podemos associar essas reações como um processo de corrosão, de reações de oxidação dos metais, certo? E sendo esses metais oxidados, eles vão reagir como redutores, pois eles cedem elétrons e há a certeza de que são recebidos por alguma substância que tem a função oxidante do meio corrosivo. Passa para nós aí, o Murilo. O próximo slide. Esse aí é um breve conceito dos revestimentos metálicos, que o revestimento
ele tem como principal objetivo comum aumentar a durabilidade das peças industriais nos mais variados meios de trabalho, entendeu? Isso reduz custo de manutenção e de produtividade. Vou passar para o próximo. Então, a corrosão hoje, ela é uma forma de degradação do metal. E esse processo ela agride principalmente através do material até a destruição total dele. Então, para evitar essa degradação, existem vários tipos de revestimento e de várias formas, elas de diferente finalidade, elas são feitas. Ou seja, temos revestimento metálico decorativo pelos metais ouro, prata, níquel, cromo, revestimento para dar uma resistência maior ao atrito, que é o índio, e tem revestimento também que é a resistência à oxidação em contatos elétricos, que é o estanho, prata, ouro, o ródio. Revestimentos também que endurecem a superfície, como o cromo, e revestimento que tem uma resistência maior contra a corrosão, que é o cromo, o níquel, o alumínio, o zinco, o cádmio e o estânio. Vou passar para o próximo. As técnicas mais frequentes usadas hoje para fazer esse revestimento metálico são a cladização, imersão a quente, aspersão térmica, que é a metalização, eletrodeposição, cementação, deposição em fase gasosa e redução química. Nos slides a seguir, a gente vai falar cada um sobre ele. Cladização, ou cladeamento, né? É uma das técnicas usadas para a colocação de revestimento metálico com a finalidade de controle da corrosão. Consiste na aplicação através de soldagem de um metal resistente à corrosão sobre outro metal cuja resistência é a corrosão inferior. Como que é feito isso? Por exemplo, se eu tenho um aço normal, eu posso, dependendo desse metal, eu posso fazer a solda de um cromo, né? De um aço cromado ou de um aço inoxidado em cima desse outro metal, para evitar a corrosão do todo. Porém, quando você faz a solda de um metal com o outro, a corrosão vai dar em torno da solda e não na solda. Próximo. Aí temos agora o revestimento por imersão a quente. E a imersão a quente, que é a galvanização por imersão, é um processo de revestimento de peças de aço ou ferro fundido, de qualquer tamanho, peso. Ele visa a sua proteção contra a corrosão. O processo é feito por imersão e é importante saber onde a peça vai ficar exposta para avaliar a vida útil da mesma. Como é que é feito esse processo de imersão a quente? Geralmente ele é utilizado na indústria metalúrgica, quando vai se fabricar várias e várias peças de metal. Eu cheguei a ver não, onde eu trabalho no açaí, nós temos os carrinhos de compra. Esse carrinho de compra, ele é metal, ele é o aço 1045. E quando eu peço a fazer a reforma do carrinho, primeiro se faz o tratamento de limpeza, igual o Murilo falou, faz com hidrochateamento ou por imersão também, faz imersão com um determinado tipo de produto químico, e depois ele faz a imersão dentro do material para fazer a galvanização. E ele galvaniza primeiro o metal, depois da galvanização, ele ainda faz uma pintura eletrostática, para que a durabilidade do produto, ou do carrinho, prolongue ainda mais. Próximo. Aí, dependendo do ambiente, a corrosão do zinco é de 3 a 10% em relação ao aço, ou seja, sempre bem menor
que é a do aço. Esse processo tradicional de galvanização a fogo é composto por 8 etapas: desengraxe, a primeira lavagem, decapagem, segunda lavagem, fluxagem, secagem, imersão a quente e resfriamento, que é igual ao processo que eu citei ainda agora dentro da forma onde eu já vi trabalhar. A gente pega o material, faz toda a limpeza dele, que é o desengraxe, que é a remoção da parte afetada por corrosão ou por sujeira, faz uma lavagem, que essa lavagem se fala, tanto a lavagem até a decapagem, a segunda lavagem, é chamado, deixar o metal nu ou cru, para poder fazer aí depois disso vai a secagem para poder fazer a imersão a quente. Aí após a imersão a quente fazemos o resfriamento. Aí aqui, ó, tem os passos: desengraxe, que é utilizado para a remoção dos materiais orgânicos, como graxa, óleo, qualquer meio alcalino através de uma solução à base de detergente. A primeira lavagem utilizada para retirar os restantes dos resíduos do desengraxe, que o objetivo é de não contaminar o banho quando for feito, né? Decapagem utilizada na retirada dos óxidos de ferro, que toda a parte da corrosão propriamente dita, que é conhecido como ferrugem, né? E depois disso, quando se faz isso, porque senão, às vezes, quando ainda alguma parte de ferrugem ainda, às vezes não consegue aderir o processo o metal não consegue fazer a aderência no processo de galvanização. E tem a segunda lavagem utilizando o mesmo objetivo da primeira. Vai passar para o próximo. Fluxagem, que é um processo utilizado de sais de cloreto de zinco e cloreto de amônia, que devido ao seu pH relativamente ácido, a solução tem a função de dissolver resíduos aderidos na peça. Ou seja, a olho nu a gente não consegue ver como que é o metal, mas o metal ele tem os poros como se fosse um poro de pele, entendeu? E geralmente, para que a galvanização ela seja 100% eficaz, então é feita essa fluxagem para que o ácido ele entra dentro do poro do metal e faça essa limpeza. Secagem é o processo que, além de diminuir o choque térmico, evita ou diminui drasticamente os respingos do zinco na área ao redor da galvanização durante a imersão da peça no zinco fundido. E para fazer essa secagem, a peça fica entre 110 e 140 graus Celsius na imersão na cuba de zinco, devido a ser feita de imediato após a secagem. O caráter é higroscópico do fluxo. E, enfim, a imersão a quente, que é durante a imersão a quente das peças, a galvanização do zinco ele penetra na rede cristalina do aço por meio do processo de difusão, reagindo metalurgicamente com ele, gerando imediatamente uma subcamada de intermetálicas com diferente concentração de ferro e zinco, que vai proporcionar resistência à corrosão. Então, essa subcamada é chamada de fase, que se denominam fase gama, fase delta, zeta e eta. Essa concentração nessas camadas aumenta conforme se afasta do aço, o aço da base, sendo que a última delas é a subcamada eta, que é constituída de zinco puro. Ou seja, eu não sei se vocês já observaram alguma peça de zinco, quando você chega próximo, ela é como ficasse manchada. Uma peça de zinco, quando você olha bem próximo, você vê algumas manchas. Então, aquela mancha ali é propriamente dito o zinco puro, porque se você deixar o zinco numa superfície aberta onde pega chuva, sol ou poeira, você vai ver que só vai manchar.
e não vai conseguir fazer, o processo de corrosão não vai conseguir, não vai permitir, a peça não permite devido ao zinco. E esta subcamada, ela constituirão um exército contra a corrosão no aço, exposto em diferentes ambientes. E, por fim, o resfriamento, que é essa etapa realizada em um tanque com água à temperatura ambiente, e o resfriamento cessa o crescimento da subcamada das ligas. Quando é feito a imersão a quente, o que o zinco faz com o aço, ele vai criando uma liga metálica e difundindo um no outro, entendeu? E aí faz essa película. E essa etapa pode também ser utilizada em uma solução cromatizante, né? Com o resfriamento. Por exemplo, eu posso fazer o resfriamento cromando também aquela peça, que faz uma passivação do material. O objetivo da passivação é retardar o início da corrosão do zinco. E mesmo um processo de galvanização a zinco, o zinco ele é durável, mas ainda assim ele sofre um processo de corrosão. E no resfriamento pode-se fazer o resfriamento com ação, que aí essa passivação, essa passivação ela retarda o início de corrosão, e é corrosão branca. Próximo. Aspersão térmica. A aspersão térmica é um processo de metalização das peças, ou seja, essa aplicação de revestimento metálico. Com a aspersão térmica é possível criar uma camada de revestimento que proporciona aumento e durabilidade das peças. A aspersão térmica ela é feita um revestimento mais para combater o desgaste por abrasão, devido à corrosão, erosão e cavitação. Próximo. A metalização é muito usado para diversos fins, como recuperação de peças gastas, aplicada de revestimentos duros e também para proteção contra corrosão. Na metalização com zinco, alumínio, estanho, chumbo, cobre, combo, níquel, latão e aço inoxidável. Então, pela metalização, eu posso usar qualquer um desses metais para fazer o revestimento de outro metal. Em alguns casos, na proteção contra a corrosão, procura-se combinar a metalização com a pintura, como eu falei anteriormente, né? Por exemplo, eu posso pegar uma peça e revestir com o zinco, e após isso eu ainda aplicar uma pintura para dar durabilidade melhor à peça e evitar a corrosão. Próximo. Eletrodeposição. Por eletrodeposição, que os termos galvanoplastia ou galvanoestesia, refere-se a um processo usado com a principal finalidade de proteger uma peça metálica contra corrosão por revestir com outro metal. Esse metal impede a interação do metal da peça com o ar e com a umidade, evitando assim a corrosão. Em alguns casos, a proteção ocorre porque o metal revestido é mais nobre e, portanto, mais resistente à oxidação. Um exemplo disso é o ouro. Porque a eletrodeposição, você praticamente, assim, algumas pessoas já viu anéis de ouro ou bijuteria mesmo, onde a pessoa faz o banho do metal, que é qualquer outro tipo de aço, pode ser até o alumínio, ele reveste com o ouro. Por quê? Porque o ouro ele tem uma durabilidade
maior contra o tipo de corrosão. Que ele é um metal menos reativo, né, existente. Sendo esse, inclusive, ele é um dos motivos de seu alto valor, porque ele não reagindo, ele permanece intacto por bastante tempo. Isso pode ser visto se falando no tempos egípcios, eles esculturavam o sarcófago de ouro para que dentro, tanto a pessoa quanto qualquer outro tipo lá, a durabilidade daquele metal lá era praticamente bem remota, entendeu? Ou seja, quase você não se percebe a oxidação do metal. Próximo. Em outros casos, a proteção acontece porque o metal revestido possui maior potencial de oxidação ou a tendência maior de oxidar, ou seja, é a perda de elétrons do que o metal da peça que ela é revestida. Desse modo, o metal do revestimento oxidará e formará uma camada de óxido que protegerá a peça. Isso é útil principalmente no caso de peça ser riscada, pois o metal mais reativo será oxidado no lugar do metal do objeto. Outro objetivo da galvanoplastia é deixar a peça mais bonita para serem comercializada, como é o caso de bijuterias, e passa por um processo de prateação e douração, passando a ter uma aparência desses metais mais nobres e cobiçados. Como citei, no caso do anel, qualquer outro tipo de bijuteria, ele existe esse processo para que, tanto pela durabilidade, quanto por estética, né? E como é que é feito esse processo? Ele utiliza da eletrólise, técnica que transforma a energia elétrica em energia química, fazendo passar a corrente elétrica por um material líquido. E esse material líquido ele vai se infundir com outro metal, ou também em solução aquosa. Nesse caso, a peça que desejamos revestir precisa ser condutora e ficar no eletrodo negativo, que é o cátodo. Enquanto no positivo, o ánodo, deve ficar o metal que queremos que ele seja revestido. Em 2 eletrodos ficam mergulhados em uma solução do metal que será revestido. Passar o próximo. Nessa figura aqui tá o esquema de um revestimento de um anel, né? Ou seja, eu pego um anel de alumínio que quer ser revestido pelo ouro e eu pego uma placa de ouro. E aí, né, nesse desenho, tem o fluxo de elétron. Ou seja, o anel de alumínio ele vai perder, ele vai receber e a placa de ouro vai perder. Tudo isso dentro de uma solução de nitrato de ouro. Próximo. Cementação. É um processo em que metais ferrosos são colocados em contato com o ambiente rico em carbono, o que permite anexar carbono na superfície do metal por difusão, criando um gradiente de concentração, criando uma grande concentração de carbono entre a superfície e o interior do metal. Próximo. Deposição em fase gasosa. Deposição, ela é uma deposição química a vapor, ou CVD, que é Chemical Vapor de Deposição. É um processo versátil para a construção de filmes sólidos, revestimentos, fibras, componentes monolíticos, entre outros metais. Essa tecnologia ela pode ser aplicada em todos os campos da nanociência e nanotecnologia. Ou seja, essas placas eletrônicas e algumas... essas não. Praticamente todas as placas eletrônicas
antes de você fazer a montagem dela, aquela placa ela sofre esse processo de deposição. Porque quando você coloca algum componente eletrônico lá, para ele não oxidar, certo que de certa forma tem outros tipos de revestimento também junto do componente, que é aquela solda que é com o metal, ele e tem a placa também de alumínio, né? Próximo. Redução química. São os revestimentos obtidos pela redução de íons metálicos existentes na solução. O metal é principado, formando uma película aderente à base metálica. É um metal conveniente para revestir peças de forma complicadas e interior de tubos, que sejam difíceis de serem revestidos por outros métodos. Próximo. Já acabou. Finalizou, já disse? Já, professor, é só... Esse aí é o último. Eu tenho só Tá, bom, só fazendo uma pergunta aqui para vocês, que nós temos ainda 2 capítulos, né, desse grupo, que seria o do Lucas Henrique e do Raimundo. Nós podemos prosseguir ou vocês têm aula agora? A gente tem aula agora às 8h45. Tá, então vamos só fechar esses 2 conteúdos, porque amanhã a gente está com tempo maior, né? Sim. Confere comigo que amanhã a gente começa às 7h30 e nós vamos até às 10h30, 11 horas, não é isso? Combinado? Até finalizar amanhã. Sim. Pode ser? Isso, professor, pode ser. Tá ok. Então, volta um pouquinho aqui os slides do JDC, porque na verdade eu comecei a falando, né? Porque eu pensei que o Murilo tivesse comentado o capítulo 21 e 22. Então, na verdade... Pois é, eu tinha falado errado. Então, na verdade, o capítulo 22 foi do Jardeci, né? Você só começou a comentar a questão, né, Murilo? Sim, mas sim. o seu capítulo em si foi a parte de limpeza da superfície para o recebimento do revestimento. Sim, Né? correto. E aí tem o mecânico e tem o químico. O mecânico, né? Você vai remover essa carapaça, esse óxido ou esse hidróxido que foi ali, ou ainda sais, mecanicamente, né? Ou você vai fazer a imersão disso em uma solução química, de ácido ou de base. Agora, após o preparo da superfície, você vem com um revestimento. No caso, em especial, que o Jardeci trouxe, é um revestimento metálico. Tem outros tipos de revestimento? Tem. São o capítulo 23 e 24 vai falar dos outros revestimentos. Sim, né? sim. No caso do revestimento metálico, qual é a característica, né? E aí eu já tinha feito a pergunta e o Jardeci respondeu ela, mas vamos fazer a pergunta para todo mundo. Qual é a característica desse metal que vai fazer o revestimento? Ou quais são as características em especial? Os outros colegas, Murilo, Lucas, Raimundo, Rafael, parece que tem gente mais aqui, né? Júlia, seu microfone está funcionando, Júlia? Josiane? Você pode repetir a pergunta, professor? Posso. Quais são as características desse metal, que é um revestimento metálico? Então, eu vou revestir com um metal. Quais são as características deste metal que vai fazer o revestimento? Que devem ser levadas em consideração. A característica, professora, para revestir, vai revestir um metal que ele tem uma melhor resistência contra a corrosão para um outro metal que ele tem uma menor resistência contra a corrosão. Quer dizer, então, assim, eu tenho que trabalhar com com essas possibilidades. Porque quando você falou, por exemplo, aí, passa só mais um slide, por favor, Murilo. Revestimentos metálicos, né? Então, você trouxe a durabilidade da peça, da variedade, a gente vai impedir o processo de corrosão. Tudo bem. Agora, de que forma que nós vamos impedir a corrosão dessa estrutura que eu quero proteger? Eu posso estar revestindo ela com metal
que tenha maior potencial de oxidação? Então, isso depende que é cada estrutura. Pois é, mas então, pode acontecer esse mecanismo? Em Jardeci, revestir um metal com outro metal que vá oxidar, ou seja, que tem maior potencial de oxidação, ou seja, que vá corroer? Passa mais um slide, por favor. Você falou aí dos principais revestimentos. São usados em diferentes finalidades. Decorativo, né, que aí você citou o exemplo do ouro, por exemplo, da prata, do níquel, né, do cromo. Resistência ao atrito, que aí você falou do índio, né? Vou revestir um metal com esse outro metal, em especial o índio, que ele tem maior dureza, então eu vou ter uma maior resistência ao atrito. E nós já discutimos lá no capítulo 15, né, que a solicitação mecânica, inicialmente, ela é física, mas depois que eu tenho ali um rompimento no cristalino do metal, eu posso, diferentes tipos de fadiga, de ciclos de fadiga, não é isso? De tensões, eu posso ter uma corrosão localizada. Resistência à oxidação. Aí você falou que tem a prata, tem o estanho, tem o ouro, tem o ródio, ou resistência à corrosão, como o cromo e o níquel, o alumínio, zinco, cádmio e estanho. Como assim? Qual que é a diferença disso, Jardeci? A diferença desses aí, professora, ele tem uma resistência maior, né? Porque tanto o estanho, o zinco e o cádmio, eles são resistentes aos ácidos, né, em meio não aerado, né? Isso. Por quê? Porque eu formo aquela película protetora do óxido que tem aquelas características que nós discutimos, né? Película aderente, delgada, tem uma boa maleabilidade, né? Ela vai ali acompanhar a dilatação do metal. Então, consequentemente, esse revestimento com esse metal é nessa intenção. Eu vou ali impedir o fluxo de elétrons, né? O caminho é esse, gente. A película, a proteção, o revestimento é impedir o fluxo de elétrons. Isso. É uma película catódica, né, professor? É uma película catódica. Catódica. Muito bem. É uma Isso. película catódica. Por quê? Porque ela tem um menor potencial de oxidação, ou seja, ela é um agente que vai ali, né, ter a durabilidade no sentido que ela não vai corroer. Por quê? Porque ela não é susceptível à oxidação naquelas condições. Então, ela tem essas características. Ela é insolúvel naquele meio, como você falou, né? Então, de crômio, de níquel, de alumínio, de zinco, de cádmio e estanho. E aí tem diferentes procedimentos químicos para que eu forme essa película do metal, do óxido, do hidróxido, do metal. Né? Eu posso fazer isso, né, por uma eletrodeposição, e aí eu estou usando o processo de eletrólise. Então, aí já não é um processo de eletroquímico, é um processo eletrolítico. Mas a função, então, do revestimento metálico é isso. Ou é com um metal que tem característica mais nobre, nobreza, ou é com metal que ele vai oxidar aquele material, o próprio metal que você está revestindo vai sofrer a oxidação e, logicamente, ele vai funcionar como ânodo. Então, é com os dois caminhar que você trabalha. Ou ele é menos nobre ou ele é mais nobre do que o metal que você está revestindo. E aí tem diferentes procedimentos químicos para isso. Depende da característica da peça que você vai revestir. Por exemplo, o último slide que você colocou. Passa lá para nós, por favor. Por favor, é isso, né? Aí tem a que você colocou, a peça de ouro, que é uma eletrodeposição, é um processo de eletrólise, né? É a deposição em fase gasosa, que é muito utilizada, por exemplo, né, em
em micropeças na área de tecnologia, está aí na área de vocês, de sensores, de comunicação, que eu tenho que fazer a proteção dele, e eu vou fazer a proteção dele por um revestimento metálico na sua fase gasosa, então vou usar altas temperaturas, tá? Próximo aí, que é que você falou muito bem, olha lá, que você, a última frase que eu coloco, né? Peças, né, que você tem dificuldade de fazer os outros revestimentos, que é a redução química, né? Que é um processo de eletrodeposição também, né? Eletroquímico e não eletrolítico, tá? Então, o principal dos revestimentos metálicos, né? Eu revesti uma estrutura metálica, uma área anódica, com uma outra substância metálica que vai ser mais resistente à corrosão, no sentido de ter um maior potencial de redução e menor potencial de oxidação, ou o inverso. As duas coisas funcionam. Então, mas como que eu vou saber uma ou outra? É o que o Jardeci veio trazendo. Depende das características do metal ao qual você quer revestir. E isso já está definido na literatura. Então, eu tenho que, vou revestir, né, um aço inoxidável, qual que você falou lá do carrinho? 130? Isso, professora. Então, é o carrinho de compra. Exatamente. Eu tenho que saber quais são as composições químicas do aço inoxidável 130. Tem uma tabela. Eu vou lá olhar. Então, qual que é o melhor caminho? Eu vou criar uma película metálica. Quais são as características dessa película metálica que vai aderir, que vai ser delgada, né? E que vai ter uma menor porosidade, porque você falou muito bem da questão da porosidade, parece a pele, né? Nós temos as porosidades na estrutura metálica, então tem que criar uma película que tenha a menor porosidade possível, porque se ela tiver a menor porosidade possível, eu tenho menor fluxo de elétrons, e se eu tenho menor fluxo de elétrons, eu vou ter, então, uma barreira que vai impedir a formação da pilha eletroquímica. Tá certo? Tá claro isso com relação ao revestimento metálico, pessoal? Sim, professor. Tranquilo? Ok? Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos parar por aqui, deixa eu só baixar a lista de presença. E nós vamos, então, amanhã continuar, né, a parte de revestimentos. Só que agora a gente vai falar de revestimentos não metálicos, em especial os inorgânicos. Depois nós vamos falar dos revestimentos orgânicos. E aí, logicamente, nosso amigo aí que vai falar sobre tintas, as características das tintas, que cada tinta tem uma aplicação diferente. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, professor. Vou parar aqui. Já disse, eu